noite, amigos. Que alegria estarmos juntos e um feliz sábado muito especial para você. Nós já estamos aqui próximos de 400 pessoas conectadas conosco pelo YouTube. Que bom que você está aqui conosco, que a bênção do Senhor Jesus esteja contigo. Tudo bem, pastor João Nicolau? Tudo ótimo, pastor Fortes. É uma alegria, um prazer poder estar com todos vocês nessa live especial. Eu quero aproveitar e enviar um grande abraço para os professores de Escola Sabatina, líderes de Ministério Pessoal, os nossos mais de 20 mil alunos da Escola Sabatina. Muito obrigado pela sua presença. Todos nós somos evangelistas. Que bom que você está aqui conosco. Pastor Edivaldo, que bênção é tê-lo conosco aqui também, pastor Edivaldo. Dê a sua saudação. Maravilha, pastor Jefferson, pastor João. Tudo bem com você, meu querido amigo, meu querido irmão que está nos acompanhando agora? Que bom que estamos juntos para aprender um pouco mais, não é verdade? E Deus seja louvado pelos meios de comunicação que temos para termos então esse acesso, essa conversa, esse bate-papo sobre evangelismo, a vontade de salvar pessoas. Sabe que eu estava vendo aqui, temos pessoas de vários lugares, né? Da Igreja do Rio Tavares, Bombinhas também nós temos amigos aqui de Tubarão, Flor de Nápoles, Criciúma. Deixe o seu comentário aqui em nossa live, será uma noite muito especial e pela graça de Deus, muitas bênçãos teremos pela frente. Mas vamos iniciar agora, buscando a presença do Senhor em oração. Amém. Aonde você estiver, feche seus olhos, curte sua fronte. Vamos pedir a bênção de Deus sobre esse treinamento que promete realmente ser inspirador. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós lhe somos muito gratos pela salvação, pela vida e pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Pai, um lindo programa de treinamento foi preparado, de capacitação. Obrigado pelas centenas de pessoas que já estão conosco, que muitas outras possam entrar nesta live, o Senhor possa abençoar cada orador, cada pastor, que tudo venha a ser feito para a honra e a tua glória, que o teu santo e bom Espírito possa estar conosco, iluminando, inspirando, e ao final dessa live nós possamos concluir a mesma com muita motivação, transformação e o desejo ardente de pregar o Evangelho e ver Jesus voltar em nossa geração. Colocamos tudo em tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, querido evangelista. Boa noite, querido missionário da Associação Catarinense. Temos a alegria de iniciarmos esse treinamento especial para que você possa empunhar as armas do Evangelho para salvar muitas pessoas nesse ano de 2020. Agradeço ao pastor Jefferson, nosso evangelista, agradeço ao pastor Edivaldo, nosso evangelista associado, pastor Nicolau, nosso líder da área de ministério pessoal, agradeço a cada pastor que já está presente assistindo, a cada líder de evangelismo, cada líder missionário da igreja, a cada soldado da fé que nesse ano vai ganhar alguém para Cristo Jesus, vai tirar das trevas, vai tirar do mal, vai tirar do pecado e vai levar para a luz, para a vida, para a salvação. Por que um treinamento como esse? Porque o nosso Deus é um Deus poderoso que faz proezas. Quem imaginou no começo desse ano que nós estaríamos em uma situação assim, de pandemia, de igrejas que ficaram por algum tempo fechadas? Mas o nosso Deus está no controle, e assim como Ele no princípio fez da terra sem forma e vazia um paraíso, Ele tirou grandes bênçãos para nós do meio dessa pandemia. Deus nos tem abençoado muito, e nós temos hoje a alegria de receber um time de evangelistas fantástico aqui na Associação Catarinense, que somente uma bênção grandiosa que vem em um momento tão difícil poderia reservar. Quem poderia imaginar que nós hoje teríamos pastor Marlington conosco, pastor Mitchell conosco, pastor Bulhon conosco. Veja quantas bênçãos vêm mesmo em um momento difícil. O nosso propósito, queridos amigos, é capacitar a cada um para que possa ser mais habilitado a pregar o Evangelho com poder, a pregar o Evangelho com autoridade para salvar muitas pessoas. Por isso nós já queremos convidar
para falar o nosso querido pastor Marlington. Ele que começou o seu ministério aqui na Associação Catarinense, trabalhou em vários distritos, foi líder da área jovem nesse campo, foi depois um administrador, secretário e presidente no Rio Grande do Sul, foi presidente da União Norte Brasileira e atualmente é presidente da União Sul Brasileira. Pastor Marlington, que Deus o use, que as suas palavras sejam cheias do Espírito Santo para nos capacitar para pregar o Evangelho com poder. Ele que começou o seu ministério aqui na Associação Catarinense, trabalhou em vários distritos. Olá, queridos irmãos da Associação Catarinense, que privilégio poder falar com vocês nessa noite de sábado. E eu quero desejar um feliz sábado a todos vocês e dizer da alegria que eu tenho de poder participar desse momento, desse programa tão significativo nesse momento de pandemia, como o pastor Apolo acabou de falar. Obrigado, pastor Apolo, pelo convite, a Associação Catarinense. Bom estar com o pastor Mitchell e saber que o pastor Bulhon também vai somar, vai abençoar a igreja na Associação Catarinense. Irmãos, eu fiquei pensando este momento estamos passando, o sentimento que nos dá às vezes é que o coronavírus está atrasando e nos fazendo perder um ano ou mais. Não dá esse sentimento às vezes a você? A igreja parece que mais lenta, parece que a gente não se vendo, não tem tanto entusiasmo e a confiança de que as coisas estão avançando. A verdade é que nós teremos menos tempo e mais trabalho daqui para frente. Eu gosto de pensar no apóstolo Paulo, quando ele fala no senso de urgência, que é a palavra que eu quero usar no início desse programa desta noite, desse treinamento. Quando ele fala aos romanos, ele diz assim, Romanos 13:11, e digo isto a vós, outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio cremos. Quanto tempo você tem de adventismo? Esse é o tempo que está mais perto da volta de Cristo. Quando Paulo falou a Timóteo, ele usou uma outra expressão, que tem uma versão que diz assim, prega a palavra, ocupa-te nisso urgentemente. Urgentemente. Em meio à pandemia, essa aparente calma do vírus, nós não podemos perder o senso de urgência que tem caracterizado a história da igreja ao longo dos séculos ou das décadas. Quando você lembra dos pioneiros, eles tinham um senso de urgência tremendo antes e após 1844. O surgimento das literaturas, como Folhas de Outono, é de alguém que não podia pensar em demorar a volta de Cristo. Veja, eles não tinham o prelo como nós temos hoje, não tinham recursos, não tinham a distribuição como nós temos hoje, mas eles tinham um senso de urgência. E eles morriam jovens, devido à paixão que eles tinham por pregar o evangelho, porque se tinha que batizar alguém no inverno, no meio da neve, eles iam batizar, os pastores iam, e aí eles tinham problemas de saúde e morriam jovens porque eles se entregavam de corpo e alma para a pregação do evangelho. Por quê? Senso de urgência, mesmo após 1844. Veja que em 1860, quando a igreja estava começando ali, ela tinha 3.000 membros. Mas na virada do milênio, isso é 40 anos depois, passou de 3.000 para 66.000 membros. Você imagina o crescimento? Por quê? Senso de urgência. No verão de 1854, os adventistas do sétimo dia, pela primeira vez, eles começaram a usar as grandes tendas em palestras. Veja, havia passado o desapontamento, era um pequeno grupo, mas crendo na volta iminente de Cristo, eles não se reuniam nas casas, nem era na igreja, não tinha igreja, mas algumas pequenininhas sim, mas eles reuniam aquelas tendas que até hoje se fala a história da igreja. Por quê? Para colocar milhares de pessoas devido ao senso de urgência. No século XIX, a igreja adventista existia 100 pastores locais. E o ministério consistia em plantar igrejas e evangelizar. O pastor fazia isso. E a igreja, ela via a si mesma como uma agência missionária para ir inchando, ampliando, multiplicando a pregação do evangelho. Por que isso? Porque a igreja tinha senso de urgência, não era só coisa da liderança, só dos pastores, não era isso. A igreja cria na volta de Cristo para os seus dias. Se os cristãos do primeiro século, irmãos, pregaram com urgência,
Porque quanto mais perto estamos do fim dos tempos, parece que às vezes nós vamos perdendo esse senso de urgência. Você não sente isso às vezes, que parece nos perdendo esse senso de urgência? Pessoas cujo trabalho é salvar vidas costumam fazer isso com senso de urgência. Por exemplo, se chega alguém com possibilidade de Covid-19 nos hospitais hoje, o hospital se ajusta totalmente para atender essa pessoa. Por quê? Salvar vidas requer senso de urgência. Quando você olha os bombeiros, a vida deles, eles vivem em senso de urgência. Se deu o alarme, eles fecham os sinaleiros, eles nem descem por uma escada, eles têm uma barra que eles descem, tudo porque eles estão salvando gente. Isso é senso de urgência. Um guarda-vida na praia, eles têm a regra 10-20, eles, quando sabem de alguém que está para se afogar, eles têm 10 segundos para decidir o que fazer e 20 segundos para chegar no local onde está a pessoa afogada. Tudo por quê? Quando se salva vidas, precisamos ter o senso de urgência. Um dia eu estava vendo um material que dizia o que é que a gente faz quando tem um projeto urgente. E eles têm 10 dicas que servem para a igreja também, olha só. Tem que definir as prioridades, tem que focar constantemente no alvo final, tem que aprender a delegar aquilo que não é prioritário, a igreja tem que saber qual é o seu negócio, não pode gastar tempo com coisa que não é prioritário, tem que tomar cuidado com o excesso de perfeccionismo, é bonito fazer tudo certo, mas às vezes tem pessoas perfeccionistas que em coisas de não muita importância gastam tempo demais. Nós temos que ter disposição de fazer horas extras, não é só aquele horáriozinho certo, porque isso tem que tomar conta do nosso coração. O 6º item é aumentar o número de trabalhadores, e esse é um desafio da Igreja Adventista. Não é necessariamente só aumentar o número de adventistas, é dos adventistas aumentar o número de trabalhadores, que alguns estão, mas não se envolvem. O outro item é qualificar o pessoal, e é o que estamos fazendo hoje à noite aqui, qualificação daqueles que já estão trabalhando. Melhorar as ferramentas, e na pandemia estamos descobrindo novas ferramentas para trabalhar para Deus. E em 10º lugar, manter uma contagem regressiva e não apenas progressiva. É como a gente faz no início do programa agora, né? Vai vindo a contagem regressiva, porque isso vai dando aquela motivação, aquela vibração, está chegando a hora, está chegando a hora. E nós temos que ter uma contagem regressiva em nossa mente, está chegando a hora da volta de Cristo. Por isso, toda energia tem que ser colocada agora. Sabe, irmãos, há 3 palavras que estão ficando populares nos nossos dias, e elas refletem bem o problema que a igreja enfrenta no presente. A primeira palavra é dispersão. Quando a gente perde o foco e começa a cabeça a ir para muitos lugares, os projetos, o dinheiro da igreja, o calendário, o púlpito, a gente vai dispersão. A gente vai perdendo o rumo, perdendo o foco. Uma outra é distração. Aí acontece aqui dentro. É onde eu começo a pensar em outras coisas, as coisas da vida, é ganhar dinheiro, as coisas passageiras, é conquistar, é apenas títulos pelo título e assim por diante. É o poder, é a fama, distração, dispersão, e a outra é redemoinho. Redemoinho significa que tem tanta coisa que entra na minha vida, mas por mais que eu queira andar em linha reta, o redemoinho me tira do rumo. Palavras fortes, não? Tudo isso é estratégia de Satanás para, na vida espiritual, nos desviar o foco. Até a pandemia pode ser uma distração. A gente só lê sobre isso, só vê a TV sobre isso, só pensa nisso e esquece de que a placa anuncia uma cidade, anuncia um tempo. O importante não é a placa. Você não fica perto da placa de uma cidade, olhando para ela e se deslumbrando com ela. O negócio é você entrar na cidade. A placa só anuncia a cidade. Você está chegando no destino e assim por diante. Charles Spurgeon escreveu um livro, aliás, um artigo, e o título do artigo era Apacentando Ovelhas ou Entretendo Bodes. Um artigo muito interessante. E ali ele fala que muitas vezes parece que o nosso chamado não foi para apacentar ovelhas, para levá-las ao rebanho, dar alimento, dar água. Parece que o nosso negócio é passatempo. É, enquanto ele não vem, usar alguma forma para entreter os bodes. É como se Cristo tivesse dito assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e provejam divertimento para aqueles que não têm prazer no evangelho. Achem atividades, achem passeios,
acha algum programa mesmo dentro da igreja, mas seja para distrair, para passar tempo. E nós não fomos chamados para isso, irmãos. Por isso, esse programa dessa noite a gente fala sobre o tempo do fim. Essa pandemia tem que nos fazer refletir. E olha um outro problema que nós estamos enfrentando hoje. É o risco da síndrome do platô. É quando a gente chega a um determinado nível que parece que já não precisam mais muito da gente, a igreja está crescendo, tem instituições fortes, educação, igrejas, prédios, estruturas, igrejas bem estruturadas, membros em quase todos os países, estados e municípios, pessoas assalariadas para pregar o evangelho, mais de 170 anos de experiência, de fama. E a gente pensa que isso aqui é o que Deus quer, mas isso aqui é apenas uma base para a igreja avançar, para os membros avançarem. É o apoio dos membros, mas esse não é o negócio da igreja. Não são as instituições, não são os prédios. Isso tudo é para somar com os membros a pregação do evangelho. O que você faria se soubesse que nós teríamos apenas mais um ano para a volta de Cristo? Se tivéssemos apenas um dia, nós tínhamos que viver desse jeito. Ellen White escreveu assim que nós deveríamos vigiar e trabalhar como se esse fosse o último dia que nos fosse concedido. Esse senso de urgência, irmãos, nós precisamos resgatar para a nossa vida e para a igreja também. Urgência tem a ver com tempo, tem a ver com dedicação total e tem a ver com os meus recursos, com a minha energia toda em prol de alguma coisa. Isso é urgência. A quarentena, irmãos, eu encerro com isso, ela não pode ser sinônimo de férias espirituais e nem mesmo de férias missionárias. Não pode ser sinônimo. Essa quarentena tem que ser sinônimo de reabastecimento espiritual, tem que ser sinônimo de reinvenção, e quanta coisa estamos reinventando, e essa comunicação que estamos tendo nessa noite é uma reinvenção. A quarentena tem que ser sinônimo de reavaliação do foco e das estratégias. Esta quarentena tem que ser uma reavaliação das prioridades, dos recursos, da energia. Tem que ser uma reavaliação. Paulo disse, por isso desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Olhai, portanto, cuidadosamente como aqueles que comandais, aliás, diz Paulo aos Efésios, não como incipientes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu espero, prezado irmão da Associação Catarinense, que este tema desta noite nos faça refletir, que é hora de nós colocarmos prioridade nas coisas espirituais. Este é um sinal que estamos vivendo, de que Cristo está às portas. E se o Satanás está querendo que a gente fique em casa, acomodado, Deus está dizendo, é hora de usar as redes sociais, é hora de evangelismo online, é hora de conversar com os interessados, é hora de, assim que terminar, levá-los para a colheita, colher alguns agora e partir para as cenas finais da história desse planeta. Que Deus abençoe, não apenas no programa desta noite, mas nos desafios do tempo da quarentena, no pós-quarentena e nesses últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Mas mantenhamos firmes o senso de urgência da breve volta de Cristo. Um grande abraço a todos os irmãos. Obrigado, pastor Marlington, que excelentes palavras. Como é bom ouvirmos a palavra do Senhor e darmos atenção, porque ela nos transforma. Você percebeu, nós somos guarda-vidas. Nós observamos as pessoas com o propósito de protegê-las. Se alguém está se afogando, nós vamos resgatar. Se alguém precisa de nós, nós sabemos que não temos pouco tempo, não podemos nos distrair, não podemos perder o foco. Nós estamos aqui para salvar vidas, para preservar e guardar vidas. E amigos, uma maneira de nós protegermos a vida e levarmos a vida eterna às pessoas é ensinando a palavra de Deus. E todo evangelista sabe que tem muitas ferramentas para a pregação do Evangelho. Eu quero relembrar algumas. Veja, aqui nós temos um curso bíblico. Esse curso bíblico é famoso, a Bíblia ensina. Você pode utilizá-lo para salvar muitas pessoas. Aqui eu tenho um outro estudo bíblico. O estudo bíblico, O Grande Conflito.
também você pode usá-lo. Ele tem um foco mais de profecias e você pode usá-lo para salvar muitas pessoas. Eu tenho esse curso bíblico que existe há várias décadas, que é muito importante, o curso Apocalipse, para que as pessoas possam entender esse livro, que é a revelação de Deus para o seu povo dos últimos dias. Excelente conteúdo também. Eu tenho aqui o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. É um estudo muito especial que aborda vários temas e você pode utilizar esse estudo bíblico para salvar seus amigos. Tenho aqui também o estudo bíblico Ensinos de Jesus, um outro estudo bíblico excelente que focaliza a pessoa de Cristo e, a partir da pessoa maravilhosa de Jesus, as doutrinas que a Bíblia apresenta. Enfim, são vários estudos bíblicos. Mas, senhores, eu tenho agora para apresentar um outro estudo bíblico. Esse estudo bíblico aqui que eu quero apresentar é um estudo bíblico especial, o estudo bíblico Amigos de Fé. Esse estudo bíblico é um estudo bíblico novo, feito especialmente para você levar a palavra de Deus até os seus amigos. Mas eu pergunto, por que um novo estudo bíblico? Olha, nós temos algumas razões para oferecer para você um novo estudo bíblico. Esse estudo bíblico, Amigos de Fé, ele tem uma grande capacidade de concisão. São apenas 13 lições. Em 13 lições, você prepara cabalmente uma pessoa para o batismo. Nessas 13 lições, ele aprende a respeito de todas as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista. Nessas 13 lições, ele estuda temas atuais, que inclusive não existem em outros estudos bíblicos. Por exemplo, a questão da Trindade. Quantas pessoas hoje estão ouvindo aí, Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, é só uma energia, não é uma pessoa. Esse estudo bíblico, Amigos de Fé, ele fala a respeito desses temas, a questão do casamento, a questão de família, a questão da prática homossexual, que é um erro, mas atualmente quantas pessoas falam a favor. É um estudo bíblico com temas atuais, vai no ponto, é conciso, mas muito preciso. E ele, por ter 13 lições, ele favorece aquele evangelismo trimestral. Começa um trimestre, toda a igreja é desafiada a dar o estudo bíblico, termina o trimestre, tem a formatura, um bonito certificado, e assim nós temos formatura, quem sabe com batismo também. Mais um motivo para dar esse estudo bíblico. Ele tem um grande poder de convencimento, mais do que os outros, pelo número de recursos que ele oferece. Ao final de cada lição, o seu interessado, o seu amigo de fé vai receber ali um QR Code, e se ele clica ali no seu celular, ele vai abrir vídeos, livros, PDFs, muitos ensinamentos a respeito daquele tema, para aprofundar ainda mais. Esse estudo bíblico tem vários comentários teológicos após as perguntas, e ilustrações e desafios bem práticos. Se é um estudo a respeito de algum tema que dá abordagem científica, temos ali alguns assuntos científicos. Se é algum tema de estudo bíblico que dá margem, que dá espaço para temas da área de psicologia, também nós temos ali ilustrações e desafios práticos. Enfim, é um estudo bíblico diferente, porque ele tem uma grande capacidade de persuasão. Também, esse estudo bíblico promove um processo de discipulado consistente, bastante interessante, e faz com que o seu interessado vá se envolvendo no discipulado passo a passo, de maneira natural. Ele tem 13 lições antes do batismo, e daí, se a pessoa se batiza, mais 8 lições pós-batismo, que logicamente estão dentro da mesma encadernação, mas essas são feitas após o batismo da pessoa. E essas 8 lições pós-batismo estão baseadas nas perguntas da escola sabatina, aquelas perguntas que a cada sábado é feita. Por quê? A pessoa, ela compreendeu a Bíblia, ela já frequenta a escola sabatina, ela foi batizada, e agora ela vai desenvolver comunhão, relacionamento, missão e discipulado. Então, 2 lições têm como base a comunhão, e ali a pessoa que se batizou vai aprofundar a sua experiência com Deus, vai ser desafiada e vai aprender a estudar a Bíblia e a lição todos os dias. Vai aprender a fazer o culto familiar, ter a sua devoção pessoal, familiar e também na igreja. 2 lições falam a respeito de relacionamento,
E nessas duas lições, a pessoa vai ver, vai confirmar na Bíblia que é seu dever cristão fazer o bem para as pessoas, mas fazer o bem com o propósito de salvação, como Jesus fazia. Ele se aproximava, atendia as necessidades e depois de fazer o bem, dizia: segue-me. Então a pessoa que foi batizada, ela vai aprender a fazer o bem com um propósito evangelístico. Finalmente, o estudo bíblico pós-batismo fala sobre missão, como a pessoa vai descobrir o seu dom espiritual, o seu ministério, como o seu talento, as suas habilidades podem servir como oportunidade missionária para salvar pessoas. E as duas últimas lições falam sobre o discipulado. Nessas duas últimas lições, lição 20 e lição 21, a pessoa vai aprender a escolher um amigo, se aproximar dele, fazer o bem para ele, que ele já estava fazendo, e agora convidá-lo para fazer um estudo bíblico. E a última lição ensina essa pessoa a dar estudos bíblicos. Ou seja, ela termina o curso bíblico dando um novo estudo bíblico. E isso é o ciclo do discipulado. Então, esse estudo bíblico tem um processo de discipulado fantástico, natural, que começa desde a primeira lição e avança até a última. E a grande vantagem é que você pode dar esse estudo bíblico impresso, no papel, ou, se você é mais digital, você pode dar esse estudo bíblico de forma digital, pelo WhatsApp, pelo computador, conforme você desejar. Nós temos ambas as opções, estudo bíblico impresso ou estudo bíblico digital, os dois perfeitos para salvar pessoas. Você é um soldado de Cristo Jesus. Você é um guarda-vidas de Cristo Jesus. Você está aqui para salvar pessoas. O seu desafio é, no ano de 2020, levar pelo menos um de seus amigos para Cristo Jesus, e eu sei que você já aceitou esse desafio. Por isso, assista agora esse testemunho bem interessante para motivá-lo ainda mais a testemunhar de Cristo Jesus. Boa tarde, meu nome é Ana. O meu é Elton. Somos aqui do Parque Lisboa, distrito do Pastor Dio. Queremos agradecer primeiramente a Deus e agradecer os irmãos que sempre estiveram conosco, que nunca desistiram em meio à pandemia, conseguiram nos dar o estudo virtual da Bíblia. Somos muito gratos por isso. Queremos agradecer ao irmão Ricardo, que esteve sempre ao nosso lado ao longo desse tempo. Agora o irmão Edilson, que nos ajudou no nosso casamento e agora em seguida no nosso batismo. Estamos muito felizes com a nossa decisão e que a gente permaneça sempre fiel a Deus. Que lindo testemunho, né? Louvado seja o nome de Deus. Sabe, amigos, ouvindo aqui o pastor Apolo falar sobre os estudos bíblicos e o estudo bíblico Amigos de Fé, esse estudo tão especial que foi preparado para o nosso tempo, e ao ouvir este casal que mesmo durante a pandemia continuaram estudando a Bíblia com eles pelo estudo virtual, mas não deixou de acontecer o discipulado, que é você fazer de outra pessoa um cristão também, um verdadeiro discípulo, um servo do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Então, isso nos mostra que os estudos bíblicos realmente são um plano do Senhor. Então, eu te desafio você a dar estudos bíblicos. Sabe que agora nós estamos aqui com um grupo excelente de pessoas conectados conosco, né? Estou vendo aqui várias pessoas. Diga daí de onde você é. Estou vendo aqui o pastor Eber, que está aqui, o pessoal ali de Bom Retiro. Um abraço a todos os nossos amigos ali da região de Bom Retiro, né? Várias pessoas aqui comentando, dando o seu feliz sábado. Irmão José Meira ali de Navegantes. Deus seja louvado aos nossos irmãos da região norte aqui da Associação Catarinense. Olha quantas e quantas pessoas aqui, o pastor Evandro dizendo, né? Este estudo bíblico é o melhor que eu já dei. É muito atual. E realmente, se você ainda não conhece, pega esse estudo bíblico, comece a ministrar ele, dê uma olhada nele e você vai ver que é um estudo bíblico que faz a diferença. E várias pessoas que estão comentando, colocando aqui, ó. Temos aqui a Débora de Araranguá, o Cristiano ali dos ingleses, um abraço aos nossos irmãos dos ingleses. Temos aqui, ó, várias pessoas, a Ana Luísa de Itajaí, a Maria de Nova Brasília, a irmã Zenir lá da Embuia.
Deus seja louvado, irmã Zenira. Um abraço para todos os irmãos aí da Embuia, uma turma tão querida. Ali a Ilha de Criciúma, temos até aqui o Valdelino lá da Bahia. Deus seja louvado, meu irmão, que Deus abençoe vocês também aí. Joaçaba, Imbituba, pastor Diego ali da Várzea. Muitas pessoas que estão conectadas conosco. Esta live é muito especial e eu vou chamar, já vai entrar aqui o pastor Mitchell Urbano, nosso líder de evangelismo da União Sul Brasileira. E também, depois do pastor Mitchell, nós teremos o pastor Alejandro Bulhon, que também estará falando para nós. Querido, se você ainda puder, eu queria fazer um pedido. Compartilhe o link da nossa live com outras pessoas. Eu sei que no começo da live tivemos ali uma dificuldade com o áudio, com a imagem, mas pela graça de Deus agora tudo está dando certo e estamos em constante oração para que o Senhor nos abençoe neste momento muito especial. Então agora eu quero fazer um convite especial aqui. Nós vamos receber o pastor Mitchell, que é o nosso líder de evangelismo para toda a União Sul Brasileira. A Associação Catarinense, ela trabalha aqui, vamos dizer assim, na metade de Santa Catarina. E a União Sul Brasileira é a instituição da igreja que lidera a igreja nos 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quero dar as boas-vindas. Pastor Mitchell, vem até aqui, pastor. Seja bem-vindo aqui à Associação Catarinense. É uma alegria nós estarmos juntos, pastor. Pastor, eu sei que nós temos aqui várias igrejas, vários membros. Hoje são cerca de quantas pessoas que aí o senhor ajuda a pastorar? Pode dar sua saudação e já falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Obrigado, pastor Fortes. Um grande abraço para você que está assistindo agora, para as pessoas que estão aqui na região do litoral, na região da Serra. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Um feliz sábado. Esse é o grande treinamento da Associação Catarinense. Parabéns aí ao pastor Apolo, com toda a sua equipe de evangelistas, pastor Fortes, pastor Edivaldo, pastor Nick, né? A gente chama ele de Nick carinhosamente, pastor Nicolau. Todos os pastores, todos os evangelistas, regionais, distritais, evangelistas locais, você que é missionário que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A União Sul Brasileira trabalha em 3 estados aqui e nós atendemos a uma população, queremos alcançar uma população de quase 40 milhões de pessoas. Somos 175 mil adventistas, pela graça de Deus, nos 3 estados, mais de 2.100 igrejas. E nós estamos aqui na Associação Catarinense, a grande Associação Catarinense, uma associação pujante, uma associação fervorosa, que busca levar a mensagem de Deus a cada vez para mais pessoas e assim que o nosso Senhor Jesus possa voltar muito em breve. Obrigado, pastor Mitchell. Olha, amigos, vocês viram quantos adventistas nessa região e também quantos desafios. E agora o pastor Mitchell vai falar um pouquinho sobre esses desafios, sobre o evangelismo aqui na região sul, especialmente aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, pastor Fortes. Daqui a pouquinho, o pastor Alejandro Bulhon vai estar conosco, trazendo uma mensagem toda especial acerca de como fazer um discípulo para Cristo. É verdade, quando nós falamos em alcançar pessoas, nós temos que entender que o evangelismo, ele é um fruto do discipulado. Percebeu o que eu disse? O evangelismo, ele é como se fosse um fruto e a árvore é o discipulado. O evangelismo é apenas um fruto, mas a árvore é o discipulado. E a raiz dessa árvore é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Por isso é que Jesus nunca enviou os discípulos a evangelizar antes que ele não tivesse certeza de que eles eram verdadeiros discípulos do Mestre. Perceba, quando Jesus envia aqueles discípulos, os 70, na sua missão, ele antes disso, os prepara, ele passa tempo com eles em oração, ele os treina, e quando ele verdadeiramente está seguro de que eles aprenderam o que significa depender de Deus, aprenderam o que é ser um discípulo do Mestre, então os envia. Perceba, o discipulado vem antes, né? Vem antes desse envio, porque como eu poderia falar de Jesus para alguém? Como é que eu poderia fazer discípulos se primeiro eu não sou
um discípulo de Jesus. Então, aquilo que nós chamamos de evangelismo, no sentido de a ação de evangelizar, não é nada mais e nada menos do que um fruto de alguém que tem uma vida de comunhão íntima com Deus e alguém que anda com Jesus, aquele que aprendeu a ser um discípulo do Mestre. A grande missão de Jesus aqui na terra, nunca esqueça disto, a grande missão de Jesus aqui na terra foi restabelecer a imagem do Pai perdida no ser humano. Esta foi a grande missão de Jesus, e ele gastou todo o tempo falando aos seus discípulos de como nós poderíamos novamente voltarmos a ter a imagem desse Pai celestial, desse Pai que nos ama, e espalharmos essa imagem para outras pessoas. Mas antes de espalharmos para outras pessoas, nós precisamos ter em nossa vida bem claramente quem é Deus e qual é a imagem que Ele representa para cada um de nós. Portanto, eu queria, em algumas poucas palavras, mostrar a vocês algumas imagens nessa pequena apresentação. Não sei se podemos ter a apresentação na tela, já está aparecendo. Então, veja, essa primeira parte nós temos aqui a roda do discipulado. Quando falamos de discipulado aqui na União Sul-Brasileira, nós gostaríamos que todas as pessoas, que cada membro dos 175 mil membros pudesse saber o que é ser um discípulo. E a gente meio que fez de uma forma assim, bem didática, para mostrar o que é o discipulado. Ok? Então, nós encontramos aqui a primeira parte, quando Jesus, ele disse, portanto, ide e fazei discípulos. Então, a primeira parte é o ide, não é? Quando nós fazemos interessados. Agora, quais são os melhores interessados? Os melhores interessados, sabe quem são? Como diz o pastor Tomás, daqui dessa associação. Os melhores interessados são os nossos amigos, são os familiares, são o nosso círculo próximo. Esses são os melhores interessados. Portanto, aqui nós temos interessados na parte número 1 aqui da rodinha. Depois, quando nós já ganhamos a amizade, o pastor Apolo falou muito bem aqui, conquistamos a confiança, seguimos o método de Jesus, conquistamos essas pessoas, ganhamos a confiança, a simpatia deles, então agora nós podemos começar a abrir a Bíblia, a ensinar a eles os princípios da vida cristã. E aqui entra o CRM, a comunhão, a relacionamento, a missão, a escola sabatina, participarmos, convidarmos essa pessoa, ajudarmos que essa pessoa possa crescer na palavra de Deus, como falou aqui muito bem o pastor João Nicolau também, estudando a Bíblia com ele. Lembre-se, nós não podemos sair dessa quarentena sem nós termos começado um estudo bíblico com alguém. E eu estava pegando aqui a minha colinha, e eu queria pedir aqui a vocês a permissão de abrir. E olha, temos o pastor Apolo aqui, mencionou vários estudos que foram mencionados, o mais importante que o campo aqui está utilizando, que é o estudo bíblico dos amigos de fé. E temos muitos estudos bíblicos digitais também. Por exemplo, se tem aqui juvenis assistindo, ou pais que tenham filhos adolescentes, você pode entrar no site www.desbravacast, com T mudo, .com.br, e ali você vai encontrar vários estudos bíblicos para adolescentes, para essa faixa etária dos 10 aos 15 anos, preparados ali pelo Ministério dos Adolescentes e também por Ministério dos Desbravadores. Você que é mulher, tem suas amigas mulheres, você pode entrar no site A Mais Doce Verdade. A Mais Doce Verdade, eu falei como curitibano aqui, né? A Mais Doce Verdade.org.br, a maisdoceverdade.org.br, e ali tem um estudo digital só para mulheres, e ali você pode entrar na página missão360.org, missão360.org, 360 com número, e ali você vai encontrar um sem número. Gente, existem vários, nós vamos colocar na descrição do vídeo, vários estudos bíblicos digitais que vocês podem utilizar. Portanto, aqui não tem como fugir. Para fazermos um discípulo, nós temos que ir até ele, fazer amizade, conquistar a confiança, ensinar os princípios da vida cristã através do CRM, abrirmos a Bíblia com ele, porque é a palavra de Deus que vai transformar essa pessoa, e depois que ele abre a Bíblia, conhece o plano de salvação, qual é o próximo passo, gente? O batismo.
O batismo. Como que a gente tem sofrido durante esse tempo da pandemia, onde muitos lugares a gente não pode realizar batismos. Já pensou você viver numa cidade onde não tem crianças nascendo? Você já pensou viver num local onde você não vê crianças correndo na rua e só vê pessoas já idosas? Nada contra os idosos, que são pessoas queridas, mas uma sociedade precisa da renovação, assim também no reino de Deus. Portanto, depois que a pessoa ela estudou, entendeu, o discipulador abriu a Bíblia com ela, o discipulador continua ali e atrás aqui para o batismo, a pessoa é batizada, nasce para o reino de Deus. E aí você diz assim, aqui acaba tudo? Não, claro que não. Aqui é o começo de tudo. A pessoa que foi buscar esse interessado, que ajudou, ensinou as práticas espirituais através do CRM, que abriu a Bíblia com ela, que a trouxe agora e apresentou e ajudou a chegar até o batismo, vai continuar com essa pessoa para que o recém-batizado, aquele que eu trouxe agora aos pés de Cristo, eu vou ajudá-lo a ganhar alguém, a buscar um amigo dela, um amigo dele, alguém da sua família, para que junto com ele eu possa repetir esse círculo novamente e assim possa fortalecer a fé dessa nova pessoa. Porque discípulos geram outros discípulos de verdade. Nossa missão não para aqui no batismo. Nossa missão, na verdade, ela é contínua. E se a gente pudesse colocar o início, eu colocaria o início aqui. Quando eu começo e entendo que é o discipulado, então eu sempre vou querer buscar alguém para Cristo. Porque todo aquele que nasce no reino de Deus, verdadeiramente, ele já nasce como um ganhador de almas. Ele já nasce como um discípulo. Então, gente, aqui está a grande pergunta. A sua igreja, ela é uma igreja que se mantém ou é uma igreja que se multiplica? Essa que é a pergunta. E olha, essa pandemia talvez tenha nos ajudado para entender que nós não podemos ser adventistas do sétimo dia apenas para manter a nossa igreja, manter os nossos cultos. Por que às vezes, gente, você já imaginou uma padaria que só vendesse pão 3 vezes no ano? Você já pensou você ir um domingo de manhã e comprar o pão para levar para sua casa, você saiu, fez sua caminhada e o moço da padaria fala assim, olha, nós não temos pão. Sim, mas 8 horas da manhã você não tem pão? Não, você já vendeu tudo? Eu falei, não, é que a gente só faz pão aqui em 3 semanas ao longo do ano. Você olharia para ele e falaria assim, você está brincando comigo. Uma padaria tem que vender pão todos os dias. Mas sabe o que acontece? Às vezes nas nossas igrejas nos comportamos como uma padaria que vende pão apenas 3 vezes por ano. Por quê? Porque durante o programa da Semana Santa, a gente tem um cantor, tem um pregador, a gente tem música especial, tem um lanche após o culto, as pessoas são abraçadas, as pessoas são amparadas, as pessoas são queridas. E nós encantamos com isso. E aí depois vem o quê? A semana de setembro e volta tudo de novo. E depois em novembro, como a gente vai ter em novembro esse ano, um evangelismo liderado pelas mulheres. Mas eu pergunto, e o restante do ano? E quando as pessoas chegam num domingo à noite na igreja? E quando as pessoas vão numa quarta-feira à noite na igreja? Tem um bom cantor? Tem alguém que se preparou para dar a mensagem? Tem uma boa recepção na igreja? Tem pessoas queridas para abraçar essas pessoas? Nós precisamos ter um evangelismo permanente em cada uma das nossas igrejas. Todas as vezes que a igreja se abre, o templo, porque a igreja somos nós, todas as vezes que o templo se abre, nós precisamos estar preparados para acolher essas pessoas. Amigos, o pastor Alejandro Bulhão já está conosco. Ele mora lá em Brasília, ele tem sido um evangelista que tem falado as coisas aqui que eu estou dizendo, que o pastor Marlington aqui, nós agradecemos muito por estar conosco nessa noite, também começou falando sobre essa necessidade de nesse tempo que nós estamos vivendo, aproveitarmos todas as oportunidades para falarmos de Jesus. E o pastor Bulhão, ao longo da sua vida, ele fez isso em muitos e muitos lugares. Eu conversava com ele outro dia e ele falava, Mitchell, se não fosse essa pandemia, hoje eu deveria estar na Moldávia. Já pensou? Num outro lugar do mundo, lá no leste europeu.
lá na Moldávia e em quantos outros lugares o pastor Bulhão tem andado. Nós queremos agradecer muito. O pastor Apolo, depois o presidente do campo, vai agradecer também por o pastor estar conosco nessa noite. Convidamos um grupo seleto de evangelistas e missionários para assistir essa aula. Então, pastor, muito obrigado por estar conosco, que Deus lhe abençoe muito e muitas gracias por acompanhar-nos nesta noite. Seja muito bem-vindo, que Deus lo use poderosamente. O pastor Bulhão, ele já está entrando ali? Já está entrando, ele está ali desde a sua casa, ali em Brasília. Talvez vamos cumprimentar as pessoas que estão assistindo. Pastor Fortes, vamos convidar aqui então o pastor Fortes para retornar aqui e cumprimentar as pessoas que estão participando da live aqui na Associação Catarinense, enquanto o pastor ali... Agora. Ele arruma a conexão dele para entrar aqui ao vivo. Tudo certo? Muito bem. Aí está. Me ouve? Estamos ouvindo perfeitamente, pastor. Seja muito bem-vindo. Deus lhe abençoe. Muito obrigado. E obrigado a todos os coordenadores aí. É muito bom poder falar da missão. Eu estou tossindo um pouco, não é o coronavírus, ninguém fique com medo. Eu estou muito bem de saúde, mas tenho esse problema da garganta que me acompanhará até a morte. Meus queridos, é muito bom falar sobre a missão. Primeira coisa que todos devemos entender é que quando Deus nos deu a missão, não é porque Ele não podia cumprir a missão. Se Deus quisesse pregar o Evangelho, Ele terminaria a pregação do Evangelho num segundo. O Espírito de Profecia diz que os anjos se oferecem a Jesus, a Deus, para cumprir, para pregar o Evangelho. Em certa ocasião, Deus tinha uma mensagem para Balaão, não tinha pastor, não tinha evangelista leigo, não tinha instrutor bíblico, não tinha ninguém, só uma jumenta. Deus deu o esboço e a jumenta pregou. E quando Jesus esteve nesta terra, disse: e se estes calarem, até as pedras falarão. Quer dizer, Deus poderia pregar o evangelho sozinho, através dos anjos, através dos animais e através das pedras. Então, para que precisa da gente? Isto é o primeiro que temos que colocar na mente e no coração. Deus não precisa de nós para pregar o Evangelho. Somos nós os que precisamos pregar o Evangelho para crescer na vida espiritual. Veja, a vida espiritual é como a vida física. Um nenê, para nascer, não precisa fazer nada. A mãe faz tudo. Agora, uma vez que o nenê nasceu, aí sim, ele precisa fazer pelo menos 3 coisas para chegar a ser uma pessoa adulta. Tem que comer todos os dias, mesmo não tendo fome. Segundo, tem que respirar, mesmo não querendo respirar. Tem algumas crianças que quando nascem não querem respirar, então o médico tem que dar uma palmada para ele respirar. Então, o nenê, para nascer, não faz nada, mas para crescer, tem que se alimentar todos os dias, respirar todos os dias e tem que se mexer. Tem que caminhar, tem que andar. Porque o ser humano que não se mexe, que não se movimenta, que não caminha, que não anda, se atrofia e morre. Na vida espiritual é igualzinho. Para nascermos em Cristo, não precisamos fazer nada. Cristo faz tudo por nós. Isso chama-se justificação pela fé. Somos salvos unicamente por graça.
Agora, uma vez que temos nascido em Cristo, para crescer e chegar a ser adultos sadios para a volta de Cristo, aí sim, precisamos comer todos os dias a palavra de Deus, mesmo não tendo fome. Precisamos respirar a cada instante através da oração. E precisamos nos mexermos, caminhar, andar, porque de outra maneira nos atrofiamos e morremos. Agora, vou falar um pouco da história da nossa igreja. E como no princípio da igreja, da nossa história, nós éramos uma igreja missionária por excelência. Veja que a igreja foi organizada oficialmente no ano 1863. 1863. Em 1844, vocês, irmãos, sabem que aconteceu o grande desapontamento. Mas naquele tempo não tinha a Igreja Adventista. A Igreja Adventista veio se organizar somente no ano de 1863. E se organizou numa pequena cidade. Que cidade? Um povoado chamado Battle Creek. Até hoje, se você for lá, vai ver que é um rancho, um ranchão. É campo. Naqueles tempos, em 1863, imagina como era campo. Então, os primeiros adventistas eram camponeses. Eles cultivavam a terra, criavam galinhas, criavam vacas, criavam ovelhinhas. Eles não havia profissionais, haviam contados profissionais. A maior parte dos membros, éramos 3.000 mais ou menos, eram agricultores, eram camponeses. O que hoje diríamos caipiras, eram do mato. Nós nunca devemos ter vergonha da nossa origem. Nós, como igreja, não nascemos na cidade de Nova York, Los Angeles, Dallas, nada disso. Nós nascemos no campo. E os primeiros adventistas eram camponeses. Agora, eles pregavam o evangelho de tal maneira que quando chegou o ano de 1900, tinham passado já 37 anos, do 863 a 1937 anos. Sabem qual foi o nosso crescimento? 1900%. Você tem ideia disso? 1900, não 100%, não 200%, 1900% em 37 anos. Naqueles anos, a Igreja Adventista era a que mais crescia nos Estados Unidos. Agora, eu tomei nossos últimos 37 anos. E sabem quanto crescimos? 232%. Agora, a pergunta é, o que aconteceu com uma igreja que nos seus primeiros 37 anos de vida cresceu 1900% e nos últimos 37 cresceu só 238%? O que aconteceu com essa igreja? E por que a igreja no começo da nossa história era missionária por excelência? Por dois motivos. Primeiro, porque eles esperavam a Cristo, a volta a Cristo nos seus dias. E porque Ellen White estava viva. Assim como estou falando para vocês, Ellen White falava para a igreja naqueles dias. E ela tem pelo menos 3 citações que me assustam a mim. A primeira diz assim: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário, como um ganhador de almas. Todo verdadeiro discípulo. Quer dizer que se uma pessoa passa 10, 15, 20 anos na igreja e não traz uma pessoa para Cristo, pode ser qualquer coisa menos verdadeiro discípulo, porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um ganhador de almas. Segunda declaração: o primeiro impulso de um coração que foi transformado é sair e buscar outra pessoa para Cristo. Quer dizer que se uma pessoa passa 5, 10, 15 anos na igreja e nunca foi trazer outra pessoa, é porque não foi transformada. E um coração não transformado poderá herdar o reino dos céus? Vocês veem o drama. Então, Ellen White estava viva e era dura. Hoje, você não poderia imaginar um adventista do 7º dia que não acredite no sábado, que não guarde o sábado, como seria adventista?
naqueles dias de Ellen White, não se podia imaginar um adventista que não trouxesse uma pessoa para Cristo. Se uma pessoa passava 10, 15 anos na igreja e não trazia uma pessoa para Cristo, podia ser qualquer coisa, menos adventista do sétimo dia. É por isso que a igreja crescia, 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 se multiplicava. Em 1873, veja, em 1963 se organizou a igreja. 5 anos depois, em 78, se converteu a igreja um dos maiores evangelistas evangélicos dos Estados Unidos, o pastor Butler Starr. E 5 anos depois, ou seja, em 1973, a igreja só tinha 10 anos de vida, houve uma convenção de pastores evangélicos e chamaram ao pastor Butler Starr e lhe perguntaram por que os adventistas são os que mais crescem nos Estados Unidos. E sabe qual foi a resposta dele? É porque nós não temos pastores. Nós, os leigos, pregamos, cada um sai buscando um, e os poucos pastores que temos estão nas grandes cidades plantando a igreja lá. Agora vou te explicar o que este pastor quis dizer. Já falei que nossa igreja foi uma igreja que nasceu no rancho, em Battle Creek. Agora, não tínhamos um adventista em Nova York, um adventista em Boston, não tínhamos um adventista em Dallas, em São Francisco, São José, Los Angeles, grandes cidades, não tínhamos um adventista. Mas Ellen White estava viva e ela dizia: temos que sair de aqui do campo, não podemos nos fechar aqui no campo, temos que sair às grandes cidades, evangelizar as grandes cidades. E ela mesma dizia: mas que podemos fazer? Nada podemos fazer, a não ser escolher alguns homens que receberam de Deus o dom da pregação e enviá-los para pregar nessas cidades. Agora, queridos, em 1863, 64, 65, não existíamos nós, os pastores, não havia pastores. Todos eram leigos. Alguns tinham o título de pastor. Por quê? Porque tinham vindo de igrejas evangélicas já trazendo o título de pastor. Mas o pastor que ganhava salário não existia. Todos éramos leigos. Mas quando Ellen White disse: vamos enviar alguns às grandes cidades a evangelizar, pues começaram a escolher alguns homens. Vou fazer uma ilustração. Pedro vai para Nova York, João vai para Los Angeles e Francisco vai para Los Angeles, para Dallas. Pronto. Irmãos, estão dispostos a ir? Eles diziam: sim, vamos. Mas aí vem a pergunta: e como é que eles iam sobreviver na cidade? Se eles tinham seu ranchinho lá em Battle Creek, eles cultivavam a terra, eles criavam galinhas, ovelhinhas, e agora iam para Nova York. Como iam pagar renta? Como iam comer? Como iam viver? Como iam educar seus filhos? Então a igreja disse: irmãos, não tenham problema, vão vocês e nós vamos lhes enviar dinheiro dos dízimos. Foi assim que se começou a pagar irmãos leigos que com o tempo chegaram a ser pastores, mas isso com um propósito específico, não para cuidar a igreja, mas para ir e abrir obra nas cidades onde não havia adventistas. Muito bem, os irmãos foram lá. Um dia, um ano depois, vamos dizer, um irmão do rancho decidiu ir a Nova York para ver o que o irmão Pedro estava fazendo lá, porque afinal de contas estavam mandando dízimo para ele cada mês. E quando chegou lá em Nova York, descobriu que Pedro tinha feito um bom trabalho. Já tinha 80 adventistas. Agora, esses 80 eram babies, não sabiam nada, eram recém-nascidos espiritualmente. Então Pedro abria a igreja, Pedro fechava a igreja, Pedro ensinava, Pedro pregava, Pedro visitava os irmãos nos lares, Pedro cantava, Pedro fazia cantar, Pedro fazia tudo. E o irmão que veio do rancho observou isso e voltou para o rancho e deu seu informe, seu relatório. E disse: irmãos, Pedro fez um lindo trabalho, já temos uma igreja de 80 membros lá, mas eu descobri outra coisa. Quando há um pastor, quando a igreja tem um pastor que cuida dela,
A vida é linda, irmãos, porque o pastor não faz nada. Os leigos não fazem nada, o pastor faz tudo. Então vamos pedir um pastor para a conferência, para a associação. E começaram a pedir, dê-nos um pastor, e o presidente falava, não, mas o pastor é só para ir à cidade, não. E eles diziam, nós não estamos devolvendo o nosso dízimo, o que estão fazendo com o nosso dízimo? Queremos um pastor, queremos um pastor. E querido, eu sempre digo, bromeando, brincando, que a igreja adventista tem o dom de profecia, mas tem o dom da reclamação também. Reclama, e o coitado presidente, pois para não se amargar a vida, deu um pastor para eles. Aí a outra igreja lá queria pastor, a outra igreja queria pastor, a outra igreja, e daqui a pouco todo mundo queria pastor. E agora, numa igreja onde tem pastor, o que faz o leigo? Pois que o pastor visite, que o pastor dê estudos bíblicos, que o pastor faça evangelismo, que o pastor pregue, e o leigo de braços cruzados, sentado, sem fazer nada. Agora, por que aconteceu isto? Porque Ellen White tinha saído dos Estados Unidos. Em 1891, mandaram ela para a Austrália. Ela permaneceu 10 anos na Austrália. Quando ela retornou da Austrália, ela descobriu que os irmãos estavam de braços cruzados. E qual era o trabalho deles? Fazer programa para o sábado. Fazer programa para o sábado. Já ninguém saía, já ninguém buscava nada, já ninguém dava estudos bíblicos, né? Só faziam programa. Agora, queridos, hoje a realidade nossa é essa. Numa igreja de 300 membros, quantos têm cargo? Quantos trabalham? 30, talvez. 40. E qual é o trabalho deles? Domingo, preparar o programa do próximo sábado. Quem vai dirigir a plataforma? Quem vai recolher a oferenda? Quem vai cantar a música especial? Quem vai pregar? Quem vai abrir a porta? Quem vai fazer isto? Quem vai contar a história para as crianças? Quem vai? Trabalham a semana toda preparando o programa ao sábado. Chega o sábado, aí vem o grande show. Aquele programa lindo de sábado, música, orquestra, tudo lindo e maravilhoso. Quando termina o sábado, parece que os irmãos, esses 30 que trabalharam, se olham um para o outro, respiram fundo e dizem, ai, graças a Deus, saiu bonito, não? Sim, saiu bonito. A igreja gostou? Sim, a igreja gostou. E agora, domingo, preparar o programa do próximo sábado. Trabalha. Chega o sábado, aí vem o show. Terminou, saiu bonito? Saiu. Agora, domingo, preparar o programa do outro sábado. E depois preparar o programa de outro sábado. E depois preparar o programa. Oh, meus irmãos, honestamente me digam, você acha que Deus estabeleceu uma igreja nesta terra para preparar o programa de sábado? É para isso que nasceu a igreja. Estamos completamente errados, meus irmãos. Deus colocou sua igreja nesta terra para anunciar o evangelho ao mundo, para preparar um povo para encontrar-se com Cristo. E ninguém vai se encontrar com Cristo se não cresce espiritualmente. E Deus nos deu a missão para crescer espiritualmente. Por isso, querido, é preciso conhecer a história, porque quando a gente não conhece a história, pois, vamos dizer, hoje um irmão que se batiza, ele vê que a igreja só prepara programa sábado, ele pensa que a igreja é preparar programa sábado. Mas se não conhecemos a história, aí, quando voltamos os olhos para trás, percebemos que esta era uma igreja missionária por excelência. Em 1901, Ellen White retornou da Austrália e se sentiu triste quando viu que a igreja parecia um carro que já tinha saído da estrada, estava caindo no abismo. Ela tentou fazer tudo, já não pôde. E a partir de aí, muitos líderes têm tentado fazer, não conseguem. Por isso eu estou feliz pelos líderes que vocês têm aí em Santa Catarina, em tempo de quarentena e tudo. Preocupados, treinando, capacitando, porque essa igreja existe para terminar a pregação do evangelho. Oh, queridos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para sermos usados por Deus. Vou fazer uma pequena alegoria para vocês.
Se uma pessoa não caminhar, não se mexer, não se movimentar, se atrofia. E a pessoa que está sentada não percebe que está atrofiada. Ela só vai perceber que está atrofiada quando quer se levantar. Aí já não vai poder. Mas quando Cristo voltar, você sabe que Paulo diz que Cristo não vai pisar a terra. A trompeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão, logo os que estamos vivos nos juntaremos com os ressuscitados para encontrar Jesus no ar. Jesus não vai pisar a terra para te recolher. Você vai ter que dar o grande salto olímpico, vai ter que pular, vai ter que ir ao encontro de Jesus. Mas se você nunca se mexeu, estará atrofiado espiritualmente. Aí você quer sair, não pode. Oh, mas eu estava todo sábado na igreja. Está bem, mas você nunca se mexeu para buscar uma pessoa para Cristo. Portanto, é importante. Por isso, a serva de Deus tem outra cita que me faz tremer. Diz assim, que um cristão diga que está listo, pronto para se encontrar com Jesus e nunca trouxe uma pessoa para Cristo, é uma utopia. Sabe o que é uma utopia? Uma irrealidade, uma fantasia, fruto da tua imaginação. Achar que porque você vai à igreja, porque você canta na igreja, porque você se emociona na igreja, porque você ouve um sermão, já está listo para se encontrar com Jesus. Não é verdade. Você tem que se preparar, se mexendo, tem que se movimentar para que quando Cristo venha, você esteja pronto para saltar e ir com Ele para o reino dos céus. Agora vem a pergunta, tem muita gente sincera, linda, porque, irmãos, todos, eu acho que todos vocês têm o desejo de se encontrar com Jesus quando Ele voltar. E muitos irmãos sinceros me perguntam, pastor, eu quero, eu tento, mas ninguém me ouve. Ninguém liga, ninguém quer, eu bato portas, ninguém abre, eu entrego revistas, livros, ninguém lê. Pastor, não é que eu não trabalho, é que as pessoas não me aceitam. Então eu vou te dar 2 secretos para você ter êxito na transmissão do Evangelho. Em primeiro lugar, a serva de Deus tem um livro chamado Mente, Caráter e Personalidade. Aí tem um capítulo inteiro que fala das leis da mente. A nossa mente tem leis estabelecidas. Você tem que respeitar as leis. E se quer levar as pessoas à decisão, se quer você chegar perto delas para trazê-las a Cristo, tem que respeitar as leis da mente. Primeira lei. Nesta vida, neste mundo, ninguém quer mudar de religião. Quantos de vocês gostariam de deixar de ser adventistas, ir para a Igreja Católica? Acho que ninguém. E se eu for esta noite na Igreja Católica e dissesse, quantos gostariam de ser adventistas? Quantos vão levantar a mão? Ninguém. O muçulmano não quer, o ateu não quer, o evangélico não quer, o adventista não quer. Ninguém quer mudar de religião. Essa é uma lei da mente. Portanto, se ninguém quer mudar de religião, claro, toda lei tem suas exceções. E exceções são exceções, não são a regra. Agora, se, por regra geral, ninguém quer mudar de religião, e você se aproxima de uma pessoa justamente para falar de religião, claro que as coisas não darão certo com você. Ninguém vai te ouvir, ninguém vai te abrir a porta, porque ninguém quer mudar de religião. Pastor, então como faço? Aí vem a outra lei da mente humana. Nesta vida, as pessoas somente seguem os seus amigos. Somente seguem os seus amigos. Nesta vida, as pessoas não seguem pessoas estranhas. Acaso você, quando seu filho é pequenino, não fala? Não se recebe nada de estranhos, não se fala com estranhos, não se segue a estranhos. E quando chega o sábado de tarde, você bate a porta de um estranho desconhecido e quer que aceite você. Não pode. É uma lei da mente. As pessoas só seguem aos seus amigos. Então, se você quer trazer uma pessoa para Cristo, faça-se amigo da pessoa antes de falar da religião. Faça-se amigo da pessoa. E como? Seguindo os passos que a serva de Deus apresenta, porque ela tem uma citação que diz:
O método de Cristo é o único que nos dará resultado ao aproximar-nos das pessoas para trazê-las a Jesus. E são 5 passos. Dice, o Senhor se relacionava com as pessoas como quem queria fazê-las o bem, não como quem queria batizá-las, não como quem queria trazê-las à igreja, não como quem queria mudá-las de religião. O Senhor se aproximava das pessoas como quem queria fazer-lhes o bem. A quem não gosta que se lhe faça o bem? O muçulmano gosta, o ateu gosta, o católico gosta, o adventista gosta. Portanto, se você se aproxima da pessoa como quem quer lhe fazer bem, as pessoas te abrirão o coração. Segundo passo que a serva de Deus apresenta, lhes mostrava simpatia. Terceiro, lhes ajudava nas suas necessidades. Quarto, se ganhava a confiança. E quinto, lhes dizia, segue-me. E as pessoas lhe seguiam. E nós o que fazemos? Nos comemos o passo 1, nos comemos o passo 2, o passo 3, o passo 4, vamos a um desconhecido e lhe dizemos, venha para as conferências. E não vem. Claro, porque ninguém segue a um desconhecido. Então, se você quer ter sucesso, êxito, em trazer pessoas para Cristo, tome tempo, porque não se faz um amigo em 15 dias, nem uma semana, nem um mês. Tome tempo e torne-se amigo da pessoa. Convide a pessoa à sua casa, a comer. Fale com a pessoa dos temas que a pessoa ela gosta. Conquiste o coração da pessoa. Depois conduza-o à sua casa, a seu pequeno grupo e finalmente para a igreja. Se você coloca estas coisas em prática, Deus vai dar êxito a você na missão de pregar o Evangelho. Oh, queridos, estamos em tempos perigosos. Esta situação que o mundo está vivendo não é brincadeira. A pior crise não é a enfermidade. Cuide-se, proteja-se, lave-se as mãos, use máscara. Mas a crise de hoje não é o coronavírus. A crise vem depois disso. Não é uma simples recessão financeira, é uma depressão financeira. Recessão é quando a economia recua e depois avança. Depressão é quando a economia cai num buraco e leva anos para se levantar. E nós estamos frente a uma futura depressão financeira. E a Bíblia diz, levanta teus olhos, primeiro, para ver um Deus todo-poderoso lá cuidando de você. E segundo, para ver que tudo o que está acontecendo é evidência de que Cristo já está voltando. Não digo amanhã, não digo o próximo ano, mas Cristo está voltando. Este mundo não é nossa casa. Nós estamos peregrinando. Este é um deserto. Estamos de volta para a nossa verdadeira casa. Cristo vai voltar. É a promessa mais contundente da Bíblia. Deus te ama. Sabe por que ainda Jesus não voltou? Porque se teria voltado já, talvez você não estaria pronto. Porque você talvez não se mexeu, não buscou outra pessoa para Cristo. Deus te ama. Deus quer ter você no reino dos céus. Você é precioso para Ele. As lutas, as lágrimas, as aflições que você sente, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele te ama. Não desespere, não tenha medo, não se assuste. Confie em Deus. Que Deus te abençoe ricamente. E que você se comprometa com uma missão. Agora, nestes tempos, através do internet, através do WhatsApp, cultive a amizade. Diga para seus amigos que você ama eles. E quando eles estiverem passando por momentos difíceis, vão abrir o coração para você e você vai ter a oportunidade de levá-los a Jesus. Um grande abraço para todos. Permita-me fazer uma oração. Amado Pai, eu não sei quantas pessoas têm ouvido esta mensagem, mas neste momento que teu Espírito toque eles, que teu Espírito abra seus olhos para a necessidade de comprometer-se com a missão. Nestes dias de pandemia, Senhor, mostra teu amor, mostra teu poder, desperta em teus filhos a confiança, a serenidade, a paz,
que deve embargar o coração de cada cristão. Em nome de Jesus. Amém. Estamos muito felizes pelo que Deus tem feito em favor da sua igreja. O pastor Bulhon conhece o caminho do coração e através do coração fala a mente e transforma a atitude das pessoas. Prezados evangelistas da Associação Catarinense, muito obrigado porque você participou desse treinamento especial. Que o Espírito Santo possa te ungir, te capacitar para você ser um amigo de verdade, um amigo de fé, um amigo que ganha o coração das pessoas, que faz o bem para elas, que consegue influenciá-las para que elas possam ser salvas. Eu quero também agradecer, além de agradecer o pastor Bulhon, que é tão importante para nós, essa figura maravilhosa que Deus preparou para aquecer a igreja com a verdade. Quero agradecer também o pastor Marlington, que falou para nós, que permaneceu todo o tempo, inclusive participando no nosso chat. Muito obrigado, pastor Marlington. Agradecer também ao pastor Mitchell, que está aqui conosco. Ele veio até a Associação Catarinense para conduzir esse treinamento evangelístico. E olha, nós ficamos muito felizes, porque o pastor Bulhon, o pastor Marlington, o pastor Mitchell deram essa atenção especial aqui para a Associação Catarinense. De coração, muito obrigado mesmo. Não é isso, pastor Jefferson? Com certeza, pastor. Obrigado a cada um dos nossos ouvintes, nossos irmãos, queridos líderes. Nós podemos identificar vários nomes de amigos conhecidos ali do nosso campo, comentando, escrevendo. E sabe que uma coisa importante é que o treinamento não para por aqui. Pastor Mitchell, amanhã também tem mais um treinamento às 16 horas. O senhor pode fazer o convite para nós aqui? Eu sei que esse treinamento vai ser para todo o sul do Brasil, né? Isso. Nós queremos agradecer muito também ao pastor Apolo, pastor Fortes, pastor Edivaldo, pastor Nick, para cada um dos pastores evangelistas ali das diferentes regiões, por estar aqui participando nessa noite. Esse foi um treinamento especial, personalizado. Não estendemos o convite para todas as pessoas, mas fizemos especialmente para os líderes, para que vocês agora possam replicar e transmitir. E amanhã nós vamos ter um treinamento aberto para todos os evangelistas, todos os diretores de ministério pessoal. É um trabalho em conjunto, ministério pessoal e evangelismo, um semeando, outro cultivando, colhendo e discipulando novas pessoas. E amanhã, às 16 horas, através do Facebook e do YouTube Adventista Sul, nós vamos ter o pastor Marlington juntamente conosco, novamente amanhã. Vamos ter também o pastor Bolger, diretor de Ministério Pessoal para toda a América do Sul. Vamos ter também o pastor Luiz Gonçalves, também o evangelista da divisão sul-americana, o pastor Fábio Correia, e vamos também ter a participação do pastor Apolo, do pastor Forte, pastor Edivaldo, todos os presidentes ali, todos os evangelistas e ministério pessoal da União Sul vão estar conosco. E o mais importante, vamos ter o testemunho de vários irmãos que estão usando os dons que Deus deu a eles nesse tempo da pandemia. E vocês vão descobrir amanhã testemunhos tão bonitos quanto a gente ouviu nessa noite, testemunhos assim, muito interessantes de como os irmãos estão fazendo para preparar um povo para um encontro com o Senhor Jesus. Assim, então, o povo da Catarinense está convidado para amanhã estar conosco a partir das 16 horas. Estaremos, pastor. O povo da Catarinense é forte e animado, um grande exército do Senhor. É isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amanhã, 16 horas, aqui repetindo, Facebook e YouTube Adventista Sul. Esse é o nosso encontro amanhã, muito especial. E agora, nós queremos agradecer, né, tantas pessoas que continuam conectadas aqui aí, né, conosco e tal. Que Deus abençoe você, que você seja um missionário de verdade. E nós queremos terminar fazendo uma prece, pedindo a bênção do Senhor por essa noite e pelo sábado e tudo que vai acontecer. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelos momentos que nós passamos aqui reunidos, nos capacitando, aprendendo, buscando a motivação que vem do poder do Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu esta oportunidade, esse privilégio que é pregar o Evangelho, que é discipular pessoas, fazer com que outras pessoas experimentem aquilo que nós experimentamos, que é a salvação em Cristo Jesus. O que nós te pedimos, ó Deus, é que aqui na Associação Catarinense, em todas as igrejas, em cada lar, o teu Santo Espírito possa mover os teus servos, para que todos venham cumprir a missão que foi designada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Te pedimos um bom restante de noite, um sábado agradável, que todos aqueles que puderem amanhã
possam ir até a igreja, aqueles que não são do grupo de risco possam ir até a igreja da maneira correta e que possamos também estar em comunhão contigo. Amém. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo encontro.